A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, vem revolucionando o campo da ciência espacial há mais de um século. Esta agência independente do governo federal americano é responsável pelo Programa Espacial Civil, Pesquisa Aeronáutica e Pesquisa Espacial, que mudou completamente nossa percepção do estranho, mais hipnotizante mundo ao nosso redor. Suas missões nos ajudaram a entender melhor o cosmos e os fenômenos que ocorrem nas partes mais distantes do mesmo. E no ano passado, cientistas da NASA anunciaram que haviam detectado algo incrivelmente maciço entre a Terra e Vênus. Junte-se a nós, enquanto aprendemos mais sobre a enorme descoberta e o que ela significa para a humanidade. Em janeiro de 2021, Gregory Leonard, um especialista sênior em pesquisa no Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, avistou o cometa mais brilhante e mais esperado do ano. Foi um pouco uma descoberta acidental. O cometa foi avistado usando o telescópio de 1,5 metro de Catalina Sky Survey no Mount Lehman Infrared Observatory, situado nas montanhas Santa Catalina, no Arizona. O cometa foi anteriormente chamado de C2021A1. Na época de sua descoberta, o cometa estava a cerca de 750 milhões de quilômetros do Sol. O cometa tem feito seu caminho para o Sistema Solar interno. Ele passou perto da Terra em 12 de dezembro de 2021 e Vênus em 17 de dezembro de 2021. Ele tinha uma órbita retrógrada e seu núcleo estava a quase 1 quilômetro de distância. Na verdade, ele chegou a 4 milhões de quilômetros de Vênus, que é considerada a abordagem cometária conhecida mais próxima de Vênus. Na época de sua descoberta, parecia ter um ponto de 10 polegadas e uma cauda de 5 polegadas de largura nas fotografias tiradas como parte do Mount Lehman Survey. Sua magnitude foi estimada em 19,0. Uma pequena mais densa cauda de poeira foi observada no cometa no dia 10 de outubro. Os primeiros relatórios de observação a olho nu de observadores experientes começaram a chegar no dia 5 de dezembro de 2021. O baixo brilho da superfície deixou difícil a observação em áreas urbanas, como o Messier 33. O cometa estava a cerca de 5 graus da estrela Arcturus, em 6 de dezembro de 2021, e em 14 de dezembro foi observado estar a 14,7 graus do Sol. Foi quando ele se tornou melhor visto do hemisfério sul. A dispersão da luz para a frente iluminou o cometa por um breve intervalo até uma magnitude de 2,5. No entanto, de acordo com especialistas, explosões modestas também contribuíram para este brilhantismo. Nos dias 15, 20 e 23 de dezembro, o cometa experimentou uma explosão que atingiu a 3ª magnitude antes de voltar para a 4ª magnitude. A cauda de íons do cometa Leonard parecia complexa com nós e serpentinas. De acordo com Gregory Leonard, esta cauda estava entre as melhores já observadas. Os cientistas foram capazes de rastrear esta cauda por quase 60 graus no céu em fotos empilhadas. Quando o cometa estava mais baixo no céu, a extinção atmosférica compensou a maior parte da luminosidade. Desde 22 de dezembro de 2021, o cometa tem estado em torno da aparente magnitude 4, tornando um bom cometa binocular para os telespectadores do hemisfério sul do planeta. O cometa Leonard foi o cometa mais brilhante de 2021. Ele foi novamente observado usando o telescópio SLU no Chile em 23 de fevereiro de 2022. O telescópio foi operado por Martin Masek. Durante esta visão, foi observado que o cometa não tinha concentração central. Isto sugeriu que o núcleo do cometa havia se desintegrado ou evaporado completamente. Observações posteriores também confirmaram a ausência de concentração. O C2021A1 estava dentro da órbita de Netuno desde maio de 2009. De acordo com especialistas, o cometa tinha um período orbital estimado de 80 mil anos. Isto significa que ele passou os últimos 40 mil anos entrando de aproximadamente 550 bilhões de quilômetros. Especialistas haviam previsto que, após o perihelion, o cometa seria ejetado do Sistema Solar. Em uma entrevista, Gregory Leonard explicou que os especialistas tropeçam em cometas desconhecidos com bastante frequência, e o mesmo aconteceu com a descoberta de Leonard. Ele viu um objeto, não como um ponto ou uma entidade como uma estrela, pois a maioria dos asteroides tendem a aparecer. Ao invés disso, este tinha uma vírgula difusa que os cometas têm. O coma é uma fina atmosfera tênue que se forma ao redor do núcleo do cometa quando ele se aproxima o suficiente do Sol para excitar, sublimar ou para ferver o gelo do qual o cometa é composto. Além da fina linha e da confusão, Leonard também detectou uma pequena cauda, que também era um sinal indicador de que era o fato de um cometa que ele estava olhando. De acordo com Gregory, uma das coisas mais inesperadas sobre este cometa era a sua órbita. Ao contrário da maioria dos cometas descobertos ao longo dos anos, este estava em uma órbita que o aproximava comparativamente da Terra e do Sol. Na verdade, ele estava tão perto que observadores casuais poderiam tê-lo testemunhado de seus quintais.
Acredita-se que o cometa tenha se originado de uma esfera distante de cometas conhecida como a nuvem de Oort. Esta congregação de cometas é, na verdade, um vasto reservatório de milhões ou mesmo bilhões de cometas. A nuvem de Oort está realmente longe do Sol. Ela está a pelo menos 5.000 unidades astronômicas de distância, mas pode chegar a 100.000 unidades astronômicas. O cometa Leonard provavelmente veio do interior da nuvem de Oort, a cerca de 3.700 unidades astronômicas de distância. Especialistas o chamam de um cometa de longo período e a última vez que ele entrou no Sistema Solar foi aproximadamente há 80.000 anos atrás. Os cientistas ainda têm pouco ou nenhuma pista sobre do que este cometa é feito. Alguns pesquisadores especularam que ele poderia ser composto de gelo, de água, de dióxido de carbono, monóxido de carbono, algum amoníaco e provavelmente alguns outros compostos exóticos também. Quando Gregory Leonard descobriu o cometa, ele estava a cerca de 450 milhões de milhas de distância, que é quase a distância em que Júpiter orbita o Sol. Ele também apontou que, como ele avistou a cauda do cometa enquanto ele estava naquela região fria do espaço, ele provavelmente não é feito de gelo ou de água, pois não sublimaria essa distância. Então, era algum outro composto, como o dióxido de carbono ou monóxido de carbono, que estava sublimando e fervendo. Os cometas são incrivelmente imaculados, corpos primitivos inalterados que sobraram da formação dos planetas. Isto significa que, quando olhamos para estes cometas, na verdade, estamos observando pedaços da história cósmica. Especialistas acreditam que, uma vez que eles tenham identificado de que cometa Leonard é feito, eles serão capazes de aprender mais sobre as condições que existiam na época da formação do nosso Sistema Solar. Então, como exatamente o cometa Leonard foi parar em nosso Sistema Solar? Os cometas da nuvem de Oort são aparentemente mantidos em um equilíbrio gravitacional entre o leve puxão de gravidade do Sol e a atração gravitacional da nossa galáxia. A menor perturbação neste equilíbrio pode fazer com que estes cometas caiam da nuvem de Oort, ou eles também podem partir em sua jornada para o interior do Sol. E foi isso que aconteceu com o cometa Leonard e muitos outros como ele. A atração gravitacional do Sol, na maioria das vezes, vence quando o equilíbrio é distribuído e, por sua vez, os cometas começam a cair em cascata em direção a ele. No entanto, eles levam dezenas de milhares de anos para chegar ao seu destino final. E por isso, o cometa Leonard estava em sua passagem final na época de sua descoberta e estava se movendo com uma velocidade de fuga de 70 km por segundo. Isso é suficiente para que o cometa seja lançado para fora do Sistema Solar para sempre. Especialistas ainda estão trabalhando para descobrir como o cometa afetou Vênus enquanto voava perto dele no dia 17 de dezembro. Eles estão particularmente tentando descobrir se é possível para Vênus passar através do fluxo de poeira deixado pelo cometa. A única coisa consistente sobre os cometas é a sua total imprevisibilidade. Os cometas têm sido frequentemente comparados aos gatos, já que ambos têm caudas e fazem o que querem. Leonard tinha continuado a sua jornada pelo Sistema Solar interno quando os cientistas notaram que algo mudou drasticamente. A cauda do cometa tinha assumido a aparência de serpentinas retorcidas, mesmo quando o núcleo se tornou mais brilhante. De acordo com Quan Ziyi, um ex-astrônomo da Universidade de Maryland especializado em cometas, por alguma razão o cometa decidiu voltar à vida e desencadear algumas explosões que reverteram a tendência de desbotamento. Como a maioria dos outros países, Leonard também provou ser notoriamente imprevisível. Os observadores esperavam que ele brilhasse ao se aproximar da Terra por causa da distância decrescente e também à medida que se aproximava do Sol, mas Leonard não seguiu esta tendência. Ele parecia brilhar, mas apenas por causa da distância decrescente em termos de suas propriedades intrínsecas. Mas ao continuar em direção ao Sol, os observadores do céu ficaram surpresos ao vê-lo mudar novamente. Este novo espetáculo resultou do vento solar, que é um fluxo de partículas de plasma carregadas que constantemente fluem do Sol e através do Sistema Solar. Quan Ziyi explicou que isto e todos os tipos de efeitos visuais são causados por influências do vento solar. A maioria dos efeitos hipnotizantes que foram vistos nas fotos foram causados pela cauda de íon. O cometa Leonard fez a sua aproximação mais próxima do Sol em 3 de janeiro, quando ele chegou a menos de 90 milhões de quilômetros do Sol. Embora Leonard já tenha passado pelo Sol antes também, ele nunca mais fará isso novamente. Na verdade, especulou-se que a trajetória do cometa o levaria para fora do nosso Sistema Solar, para o espaço interestelar. Mas como acontece, depois de brilhar em telescópios e câmeras ao longo de 2021, o cometa não é mais. Por isso mesmo, o ser gelado mostrou os primeiros sinais de aflição em novembro. Mas na época, apenas astrônomos e observadores amadores suspeitaram da desintegração. Vários sinais de comportamento incomum os alertaram. Estes incluíram a tendência de brilho diminuindo, a cabeça do cometa parou de aparecer redonda e o caminho do cometa estava aparentemente se desviando do curso. Mas não foi por isso que o cometa se desintegrou.
A primeira separação de Leonard foi confirmada por Martin Mazek no dia 23 de fevereiro. Outros observadores também notaram que o cometa tem pouco mais do que uma raia fantasmagórica. A cauda do cometa começou a mostrar uma estrutura complicada, provavelmente devido à quebra de pedaços do núcleo. Estes revelaram novas áreas que o Sol acabaria por aquecer. Apesar da desintegração, Gregory Leonard se considera sortudo por ter tido a oportunidade de testemunhar um objeto que era um remanescente do sistema solar primitivo. Segundo ele, cometas como Leonard são lembretes da natureza transitória do universo que merecem ser admirados por toda a sua magnificência, mistério e imprevisibilidade. Embora ele estivesse esperando ver qual sistema estelar em potencial iria chocar com ele no futuro.